Vários eventos no século XIX e XX definiram a situação do Oriente Médio hoje, mas no século XXI foram dois deles. O primeiro, o fiasco da guerra no Iraque pelos Estados Unidos, e o segundo, o fiasco da Primavera Árabe, que acabou se tornando um inverno islâmico. A presença desastrada dos Estados Unidos no Oriente Médio, com a guerra ao Iraque, na parte da guerra ao terror, iniciou uma série de eventos catastróficos para a geopolítica regional, abrindo espaço para o jihadismo sunita e para as milícias xiitas. Quase uma década depois, a Primavera Árabe iria piorar o que já estava ruim. Lideranças como Obama, Sarkozy, Merkel e Brown iriam se aproveitar dos protestos no norte da África e no Oriente Médio para expandir a sua pressão sobre os malvados ditadores árabes. E apoiados pela mídia que festejava a queda dessas ditaduras, comparando elas com a Revolução Francesa e como que agora os árabes iriam finalmente virar democracias liberais. O problema é que, como sempre, derrubar ditadores sem olhar o contexto piora o que está ruim, e o único grupo organizado para preencher a lacuna deixada pelos ditadores era o jihadismo sunita, grotescamente pior do que qualquer outra força já vista na Terra nos últimos séculos. A Al-Qaeda, Estado Islâmico e outros grupos pilharam, destruíram, escravizaram, executaram, estupraram das formas mais violentas possíveis, e para piorar, com a queda dos ditadores, um fluxo de refugiados islâmicos inundou a Europa, levando ela à desfiguração permanente. Mas esses grupos não nasceram do nada. Entenda que não existe um grupo terrorista sem um apoio estatal, o que é irônico, já que muita gente chama esses grupos de não estatais. Diferentes países do Oriente Médio têm apoiado diferentes grupos numa espécie de mini-guerra fria caótica. E é esse contexto que nós vamos entender no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, de deixar o seu like para que o canal Geopolítica Mundial continue crescendo. Hoje ele é praticamente colocado no Shadowban do YouTube, então as pessoas não ficam sabendo que ele existe. Então o seu apoio é muito importante. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. A partir de 2020, a violência na Líbia aumentou ainda mais, porém dessa vez trouxe à tona uma atuação nova: o papel da Turquia e de outros estados do Oriente Médio no uso de forças por procuração para alcançar os seus objetivos geopolíticos sem se expor diretamente. E agora a Síria, que estava numa situação relativamente calma, volta a ser palco de um verdadeiro inferno na Terra. A Síria vive uma nova escalada no conflito que já se arrasta por mais de uma década. Em 30 de novembro, forças da oposição síria surpreenderam o regime ao capturar a cidade de Alepo, um ponto estratégico que havia sido reconquistado pelo governo em 2016 após uma série de intensas batalhas durante a Guerra Civil. A ofensiva Relâmpago, liderada pelo grupo Fateh Mubin e outros aliados, marcou um avanço significativo rumo à cidade de Hama, no centro do país, e expôs graves falhas no comando e controle do exército árabe sírio, e no comando e na inteligência das forças russas presentes na Síria. O regime sírio reconheceu a sua retirada de Alepo como uma tentativa de fortalecer linhas defensivas para futuros contra-ataques, que já estão acontecendo, mas o colapso rápido das defesas gerou repercussões em toda a frente de batalha. Além disso, a oposição conseguiu capturar equipamentos militares importantes que foram abandonados em meio à retirada desordenada do regime sírio, incluindo veículos blindados e peças de artilharia pesada. Enquanto isso, a Força Aérea Russa intensificou ataques em apoio ao exército sírio, com bombardeios em Alepo, Hama e Idlib. Simultaneamente, há indicações muito fortes de que a Turquia apoiou a incursão do Exército Nacional Sírio, um grupo rebelde aliado, em áreas controladas pelo regime ao nordeste de Alepo, com foco em Tel Rifat. A ofensiva oposicionista também parece estar inspirando atividades anti-regime em outras regiões, como as províncias de Daraa e Suaida, evidenciando a fragilidade do controle do governo sírio sobre esses territórios. Com o Hezbollah ocupado na região do Líbano em uma série de conflitos com Israel e a Rússia priorizando obviamente o conflito na Ucrânia, o regime de Bashar al-Assad enfrenta dificuldades para mobilizar o apoio de seus aliados tradicionais. Além disso, o fato de que esses grupos também foram acompanhados de uma poderosa guerra eletrônica que atingiu em cheio equipamentos russos, iranianos e sírios, coloca como provável a participação de Israel,
Porém, até esse momento, não há absolutamente nenhuma prova desse envolvimento, embora não deixa de ser bastante importante notar o quanto isso foi oportuno e favorável para as forças israelenses. E agora, com a situação mais assentada, podemos ter uma noção melhor do que está acontecendo na Síria, e não só na Síria, na verdade, mas por todo o Oriente Médio. Até porque, nos últimos dias, pipocaram informações falsas, inclusive de um suposto golpe de Estado que Bashar al-Assad teria sofrido e que acabou se revelando mentira, ou então de que haveria uma espécie de acordo entre Rússia e Israel para vender a Síria para afastar a China na região, coisas completamente sem sentido ou fora de lógica. De qualquer forma, agora temos um desenho mais elaborado e materializado sobre a situação. Mas no caso da Turquia, por exemplo, ela enviou mercenários líbios para apoiar o governo da União Nacional contra o Exército Nacional da Líbia, mostrando a crescente competição regional após o caos deixado pelos Estados Unidos, que se retiraram da região depois da queda de Gaddafi e das insurgências se voltarem contra eles. Esse padrão reflete uma tendência mais ampla em que as potências regionais como Irã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Turquia usam grupos não estatais para projetar o seu poder e reforçar a sua segurança em conflitos locais como na Síria, Iêmen e Líbia. Essas guerras por procuração, é claro que não são novidade na região, mas se intensificaram muito depois da Guerra Fria, com a desestabilização regional e a busca de vantagens estratégicas em um contexto de disputas por influência, território e recursos. Embora eficientes em ampliar a influência, essas intervenções acabaram complicando ainda mais os conflitos, agravando a instabilidade regional e pioraram as condições para as populações locais, o que, por sua vez, gerou refugiados. Assim, nós temos os principais atores no Oriente Médio, como o Irã, a Arábia Saudita, o Catar, a Turquia, Israel e os Emirados Árabes Unidos. Cada um desses países é o protagonista nos bastidores ao utilizar forças por procuração para ampliar o seu controle regional, consolidando posições estratégicas e protegendo seus interesses de segurança nacional. Essas guerras estão sendo travadas principalmente na Síria, no Iêmen, no Líbano, Gaza e na Líbia, além de influências em regiões como o norte do Iraque e o Nagorno-Karabakh. Na Síria, nós temos a atuação do Hezbollah, apoiado pelo Irã, que atua em apoio ao regime de Bashar al-Assad. A brigada Fatemiyun e Zainabiyun, apoiados pelo Irã, compostos por combatentes xiitas afegãos e paquistaneses, recrutados para lutar ao lado do regime de Assad. Nós temos o Exército Livre Sírio, apoiado pela Arábia Saudita, Catar e Turquia, sendo a principal oposição ao regime do Assad. O Exército Nacional Sírio, que apesar do nome não é o exército oficial da Síria, sendo apoiado pela Turquia e atuando como oposição armada ao governo. O Ahrar al-Sham, apoiado por Turquia, Catar e Arábia Saudita, que eram do Exército Livre, mas romperam. O Exército do Islã, apoiado pela Arábia Saudita, o Jabhat al-Nusra, anteriormente afiliado à Al-Qaeda, acusado de receber apoio do Catar, as Forças Democráticas Sírias, apoiadas pelos Estados Unidos e em menor grau pelos Emirados Árabes Unidos, lideradas pelos curdos, que lutaram contra o Estado Islâmico e mantêm posições permanentes de desafio à Turquia. No Iêmen, nós já temos os Houthis, apoiados pelo Irã, sendo um grupo xiita que controla Sanaa e combate as forças pró-Hadi, que são apoiadas pela Arábia Saudita, que lutam para restaurar o governo do presidente deposto Abdul Rabu Mansur Hadi. As forças do Cinturão de Segurança, as forças de elite Shabwani, o Abu Abbas Fighters, apoiados pelos Emirados Árabes, e na Líbia nós temos o Exército Nacional Líbio, liderado pelo general Haftar e apoiado pelos Emirados Árabes, baseado no leste da Líbia, combatendo o governo da União Nacional, o governo da União Nacional, apoiado pela Turquia e reconhecido internacionalmente como o governo de fato, sendo localizado em Trípoli, as milícias sudanesas apoiadas pelos Emirados Árabes, que operam no sul do conflito líbio, os mercenários sírios apoiados pela Turquia, enviados para apoiar o governo da União, no Iraque, os Qatar, Hezbollah e o Badr, que são apoiados pelo Irã, atuantes no pós-Saddam Hussein e integrados à Unidade de Mobilização Popular, que também são apoiados pelo Irã, sendo um conjunto de milícias xiitas que lutam contra o Estado Islâmico e possuem influência na política iraquiana. Em Nagorno-Karabakh, nós temos os mercenários sírios apoiados pela Turquia e que atuaram em apoio ao Azerbaijão no conflito contra a Armênia.
Já Israel oficialmente não apoia nenhum desses grupos, mas extraoficialmente, quando a guerra civil síria estava virando um inferno com a ascensão do Estado Islâmico, as forças israelenses deram armas para os extremistas do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, compartilharam inteligência e ainda bombardearam alvos estratégicos do governo sírio para facilitar o avanço desses grupos na tomada do país. Sim, Israel apoiou amplamente o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Mas o Irã é que é o grande patrocinador e o mais ativo usuário de forças de procuração no Oriente Médio, o que tem gerado preocupação em muitos estados vizinhos que enxergam isso como evidência de uma política externa mais ativa. O regime islâmico não escondeu seu desejo de exportar sua revolução ao se estabelecer em 1979, porém realidades práticas, como a guerra do Irã e Iraque, limitaram seus avanços. Desde então, o Irã tem sido extremamente sensível à política regional, refletindo tanto uma sensação de ameaça por parte de seus vizinhos, quanto uma percepção de oportunidades estratégicas. E embora diplomaticamente isolado, como a Síria sendo o seu único estado aliado, os iranianos mantêm uma extensa rede de forças de procuração em todo o Oriente Médio como um elemento central de sua infraestrutura de segurança. Na verdade, o Irã hoje é um dos países mais envolvidos em termos de guerra indireta ou por procuração. O cliente mais firme do Irã é o Hezbollah do Líbano. A relação remonta ao início dos anos de 1980, quando o Irã conseguiu instrumentalizar os sentimentos anti-Israel durante a ocupação do sul do Líbano. Os laços entre o Irã e o Hezbollah são tão estreitos que a organização é chamada de o protegido do Irã. Teherã moldou o Hezbollah em uma ferramenta eficaz e adaptável, capaz de conduzir ataques bem-sucedidos contra Israel. E apesar de ser muito menor em termos de força militar do que Israel, eles ainda são capazes de usar elementos defensivos que acabam custando muito para qualquer ofensiva israelense. Mas, apesar de originalmente ter sido criado para atacar Israel, o Hezbollah foi absolutamente central na campanha do Irã para apoiar o regime de Assad na Síria após 2011, sobretudo nos combates contra o Estado Islâmico, o que fez com que o Hezbollah ganhasse muito apoio por entre os cristãos na Síria, que viram suas vilas não serem conquistadas pelo ISIS justamente graças à intervenção do Hezbollah. Mais ao sul, o Irã voltou a ser novamente um forte apoiador do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, e eu falo que voltou porque, assim como fez com o Hezbollah, o Irã fornecia ao Hamas apoio financeiro, político e militar desde os anos de 1990. E esse apoio continuou até o rompimento de 2011, quando o Hamas, após décadas de apoio do Irã e da Síria, traiu o governo de Bashar al-Assad, apoiando os jihadistas do interior sírio, enquanto que o Irã apoiou Assad no conflito. A invasão liderada pelos Estados Unidos no Iraque em 2003 apresentou novos desafios para o Irã. Com tropas americanas em sua fronteira ocidental e nas fronteiras orientais no Afeganistão, a principal preocupação regional do Irã deixou de ser Israel e passou a ser a contenção de um possível ataque americano. Após a queda de Saddam Hussein, o Irã demonstrou enorme habilidade em navegar nas complexas águas regionais, se aproveitando dos vários erros táticos e estratégicos dos americanos. Aproveitando afinidades sectárias com a nova administração em Bagdá, Teherã construiu uma forte influência na política iraquiana, estabelecendo relações com as milícias como a Kataib Hezbollah e movimentos como a organização Badr, que combina capacidade militar com laços políticos no Iraque. Aquela Primavera Árabe de 2011 teve um impacto muito grande na geopolítica do Oriente Médio, porque, tal como os países ocidentais, Teherã, no início, também festejou os movimentos populares. Mas, diferente do Ocidente, que achava que essa Primavera Árabe seria uma espécie de Revolução Francesa, só que árabe, os iranianos acreditavam que era uma continuação lógica da Revolução Islâmica de 1979. Porém, tal como o Ocidente também, os eventos que vieram depois acabaram desfavorecendo o Irã. Na Síria, o regime de Assad, o único aliado do Irã na região, enfrentou sérias ameaças. O Hezbollah se tornou a espinha dorsal do esforço militar pró-Assad, apoiado por outras forças de procuração organizadas pelo Irã.
A posição do Irã na Síria estimulou ainda mais as animosidades com os estados do Golfo, que apoiaram então elementos da oposição síria e os colocou em uma confrontação com a Turquia. A Síria se tornou um grande palco de disputa regional, com adversários do Irã preocupados com sua crescente influência em Damasco e suas instalações militares manuseadas por procuradores. E no meio disso, os ataques aéreos da força israelense. A situação só iria começar a se acalmar conforme a presença russa foi aumentando. Já no Iêmen, o Irã apoiou o governo Houthi em sua guerra contra o regime de Hadi. Embora o investimento iraniano nos Houthis tenha sido muito menor em comparação com o Hezbollah ou com as milícias na Síria, a Arábia Saudita usou isso como justificativa para realizar uma intervenção militar no Iêmen, para tentar conter a influência iraniana. Isso iria se agravar em 2024, conforme os Houthis iriam perturbar as rotas comerciais no Mar Vermelho, fazendo com que os eventos regionais acabassem tendo repercussões globais. Muito antes desse contexto, a Arábia Saudita tinha decidido se posicionar como a líder do mundo islâmico, mas historicamente isso não se traduziu em uma política externa expansionista ou intervencionista. A postura internacional da Arábia Saudita sempre foi extremamente cautelosa, fazendo com que os sauditas fossem os supremos realistas, inclinados a equilibrar dinâmicas de poder em vez de adotar ações mais agressivas ou assertivas. Embora isso fosse verdade antes de 2011, quando Riad favorecia o status quo da região. As mudanças então que vieram com a Primavera Árabe acabaram estimulando os sauditas a se tornarem mais proativos, fora de suas fronteiras. Além disso, a fragilidade do governo saudita, que sempre se manteve graças ao apoio de potências maiores e globais, como o Império Inglês e depois com os Estados Unidos, piorou com o risco de desglobalização e desinteresse americano no Oriente Médio, o que fez com que os sauditas acabassem buscando apoio de outros atores, que por enquanto se traduz na imagem da China. A política externa mais assertiva da Arábia Saudita é mais evidente em sua intervenção no Iêmen. Após a morte do rei Abdullah em janeiro de 2015, Mohammed bin Salman assumiu o Ministério da Defesa e liderou uma nova abordagem regional. Em março de 2015, Riad foi o principal protagonista da Operação Tempestade Decisiva, uma campanha aérea coordenada com 9 estados árabes e africanos que teve como alvo as forças Houthis, que haviam ocupado a capital Sanaa e compartilhavam uma afiliação nominal xiita com o Irã. A Arábia Saudita entrou diretamente no teatro de guerra, utilizando militares e equipamentos próprios e incentivando seus aliados a fazerem o mesmo, em vez de apoiar uma facção iemenita no conflito. Porém, a intervenção se mostrou um desastre, com os militares sauditas se mostrando extremamente incompetentes, mesmo com equipamentos vastamente melhores de origem norte-americana. O conflito no Iêmen reflete um dos principais motores dos atuais conflitos por procuração no Oriente Médio, a rivalidade entre a Arábia Saudita e o Irã. Embora essa divisão sunita e xiita entre Riad e Teherã não torne automaticamente os dois estados inimigos, aspectos de intenção missionária e desconfiança mútua um da agenda do outro precipitam uma competição por influência, status e busca de parceiros estratégicos na região, transformando isso numa mini-guerra fria que possui vários catalisadores. Por exemplo, os dois lados promovem modelos político-islâmicos alternativos, aspiram à liderança regional e têm relações diametralmente opostas com os Estados Unidos e o Ocidente. A política americana de contenção do Irã levou ao apoio da Arábia Saudita como contrapeso. No entanto, os dois estados evitam engajamentos diretos, refletindo que sua luta por vantagens seja conduzida por procuração. Em março de 2011, sob os auspícios do Conselho de Cooperação do Golfo, a Arábia Saudita enviou tropas para apoiar o regime do Bahrein, diante dos protestos populares. A ideia era evitar a Primavera Árabe aqui também. A justificativa saudita era que Teherã havia fomentado dissidências no Bahrein, mobilizando a maioria xiita para derrubar a família sunita Al-Khalifa. A intervenção saudita encerrou os protestos, destacando uma nova política regional de Riad e seus temores quanto à mobilização de sua própria população xiita nas províncias orientais. Mas, por outro lado, os sauditas apoiaram os protestos na Síria, vendo o levante civil como uma oportunidade de derrubar o regime de Assad e enfraquecer a influência iraniana. Os dois principais objetivos sauditas eram o de minar Assad, aliado-chave do Irã, e prevenir a ascensão da Irmandade Muçulmana, apoiada pelo Catar. Mas não podemos esquecer que todo esse caos se deu após o fim do Império Turco-Otomano e que, apesar de sua quebra, manteve a Turquia como um ator muito ativo na região.
A ideia do neo-otomanismo, que imagina a Turquia como um poder hegemônico regional, foi central para essa reorientação, embora não seja bem-vinda por outros aspirantes à liderança regional como o Irã. E em paralelo a isso, o presidente Erdogan trouxe uma perspectiva cada vez mais islâmica à política internacional da Turquia. E a movimentação turca foi sísmica para a região, literalmente causando terremotos. Uma pesquisa de opinião pública árabe no final de 2011 indicou que a Turquia era vista como desempenhando um papel construtivo na região e Erdogan era considerado o líder mundial mais respeitado por eles. Durante a Primavera Árabe, Ankara demonstrou apoio vocal à Irmandade Muçulmana no Egito e criticou abertamente o golpe militar que derrubou o governo de Mohamed Morsi. E no conflito na Síria, Erdogan tentou aconselhar Assad, no início, a fazer concessões aos movimentos de oposição. Quando Assad reagiu violentamente a essa intervenção turca em sua política interna, Erdogan considerou isso um insulto pessoal e pediu a sua renúncia. A partir de então, a Turquia se tornou um centro de atividade da oposição síria, recebendo milhões de refugiados sírios, acolhendo dissidentes e ativistas e abrigando desertores do exército árabe sírio que formaram o núcleo do exército livre da Síria. À medida que o conflito sírio se complicava e a oposição se fragmentava, a Turquia passou a facilitar, através de dentro do seu território, uma ampla gama de milícias anti-Assad, com algumas dessas milícias possuindo modelos políticos e religiosos extremistas do Islã. Mas o que realmente preocupou a Turquia foi a ascensão dos curdos sírios, impulsionada pelo apoio dos Estados Unidos e também da Rússia, o que alarmou Ankara. Os curdos ampliaram seu controle ao longo da fronteira com a Turquia, o que foi percebido por eles como uma ameaça imediata devido à sua aliança com o PKK, o Partido Curdo da Turquia, que luta contra o governo turco tentando criar o Kurdistão por décadas. Essa situação levou a uma reorientação das prioridades turcas, que passaram de remover Assad para impedir a expansão curda e a formação do Kurdistão, o que fez com que os turcos agora se envolvessem militarmente diretos no conflito. As operações militares da Turquia na Síria começaram com o Escudo de Eufrates em 2016, seguido pela invasão de Afrin em 2018 e a Operação Fonte de Paz em 2019. Além da Síria, a Turquia tem usado forças de procuração para se envolver em conflitos regionais, como na Líbia e no apoio ao Azerbaijão durante o conflito de Nagorno-Karabakh, em 2020. E em ambos os casos, mercenários sírios foram empregados. Essas ações demonstram a ambição contínua da Turquia de expandir a sua influência no Oriente Médio, utilizando forças por procuração para evitar baixas diretas e, por consequência, críticas internas. Embora Ankara busque recuperar um papel de liderança regional, essa abordagem acaba trazendo riscos. Seu uso de forças por procuração na Síria aumenta as chances de confrontos com o Irã e a Rússia. Na Líbia, a presença turca enfrenta oposição de grupos apoiados pela Rússia e pelos Emirados Árabes Unidos e pela Europa, e além disso, o patrocínio de grupos considerados jihadistas colocou a Turquia como um ator perigoso e de desconfiança para o próprio Ocidente. O uso de forças por procuração não é novidade no Oriente Médio, mas ficou ainda pior nos últimos anos, e o resultado tem sido uma sucessão de conflitos cada vez mais complexos e sem fim à vista, onde conquistar vantagem ficou cada vez mais difícil. À medida que mais atores entram em cena, novos pontos de tensão e dilemas de segurança acabam surgindo. Embora esses conflitos sejam por vezes retratados como confrontos sectários, sendo resumidos apenas sendo algo de sunitas contra os xiitas, é algo muito maior do que isso. Na maioria das vezes, eles se concentram em alcance geopolítico e influência dos atores protagonistas da região. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e de participar das nossas outras redes, do Instagram e do Telegram, para ficar por dentro das novidades do canal. O seu apoio é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.